Fala, camaradas, hoje eu vou trazer uma reflexão aqui acerca do tempo, ditadura do relógio. Já ouviu falar sobre isso? Então, isso na verdade é um termo em uma reflexão trazida por um autor chamado George Woodcock. Isso está lá no livro Escritos Anarquistas. Tem vários textos lá bem interessantes de diversos autores. E aí, nesse texto especificamente, esse autor ele fala da ditadura do relógio. O que é que seria isso então? É uma reflexão que ele traz acerca do tempo e como o tempo ele foi instrumentalizado pelo sistema capitalista e para isso esse sistema ele se utilizou do relógio, né, como um pressuposto de dominação, de docilização, para que a gente siga determinados padrões, para que a gente seja meio que mecanizado, robotizado, a seguir determinadas formas para que a gente seja produtivo ao sistema capitalista, não para nós, que isso também é uma ilusão ideológica de que a gente produz algo para nós. A gente, objetivamente, né, a gente acaba produzindo riqueza para outros, né? Então, ele faz um paralelo lá de como o relógio surgiu, tal, faz um traçado histórico que é bem interessante e ele aponta que coincidentemente foi com o advento do sistema capitalista que o relógio ele começou a ser instrumentalizado, ou seja, ele foi meio que manipulado para que a gente seguisse uma forma padronizada, mecanizada e às vezes meio que a crítica, ou seja, assim, uma reflexão de como a gente está administrando isso. E a gente pode trazer esse debate para hoje também, que ele escreveu isso lá na década de 70, mas como a gente ainda vive sob o sistema capitalista, ele vai sempre se atualizando, a reflexão aqui é bem atual, né? Porque veja, hoje é muito comum que a gente, sei lá, reclame do tempo, da falta de tempo até de fazer muitas coisas, né? Isso porque o sistema capitalista ele nos induz o tempo todo a estar produzindo, a estar fazendo alguma coisa e esquece de momentos de reflexão, de ociosidade mesmo, ou seja, para a gente ter um pensamento, conseguir na verdade produzir um pouco de pensamento abstrato, né? Porque ainda mais com o advento das redes sociais, né, que nos empurram o tempo todo com informações, faz com que a gente meio que tenha um certo ímpeto de não parar, né? Então, veja, ele aborda que o tempo, né, ou seja, o relógio, tal, essa coisa toda que foi instrumentalizada, na verdade a gente via o tempo como um processo natural, né? Então, com o passar do tempo, né, a gente foi, na verdade, se atualizando e tal, e aí tecnologias foram surgindo, ou seja, a gente foi se modernizando, né? Até que chegou a um ponto que surgiu o relógio. Então, o relógio que, assim como, sei lá, tipo a internet ou instrumentos aí tecnológicos mais atuais, né? Que supostamente poderiam servir, né, para nos ajudar, acaba na verdade tendo uma função dentro do sistema capitalista de superexploração, né, de docilização e de mecanização dos nossos corpos, robotização, né, basicamente. Então, no caso o relógio, obviamente não é culpa do relógio, né, mas do sistema que instrumentaliza essa forma de distribuir, de quantificar, né, o tempo, fazendo com que a gente fique realmente à mercê disso e refém e se torna um escravo do tempo, escravo do relógio. Então, veja, no sistema capitalista, a crítica que Marx faz é que tudo é transformado em mercadoria, sabe? Então, assim, nosso tempo também foi distribuído, também foi transformado, ele foi como resultado, teve como resultado um produto, ou seja, virou algo que é mercantilizado, que pode ser comprado, que pode ser vendido. Então a gente vende não só a nossa força do trabalho, mas a gente vende também o nosso tempo, ou seja, a gente deixa de ter o tempo de lazer, o tempo de desfrutar da ociosidade mesmo, de reflexão, de, sei lá, bater um papo aí mais reflexivo, que parece, né? A gente tem uma sensação de que não está produzindo, mas na verdade estamos produzindo sim. Só que em determinados momentos a gente não produz para o sistema capitalista, né? É algo que poderia ser nosso, que pode ser como um momento reflexivo um pouco maior para que a gente possa produzir muito mais do que riqueza para o sistema, né? Então essa reflexão acerca do tempo que ele traz
Eu acho bem interessante porque veja como o capitalismo ele transforma, né, nosso tempo em mercadoria. Então a gente vende isso, a gente acaba comprando também o tempo dos outros, sabe? E hoje também é muito comum, diversas pesquisas já apontam assim, por exemplo, o aumento da carga de trabalho, que como eu disse, né, a questão da internet, por exemplo, que poderia servir como facilitador para a distribuição mesmo do nosso tempo, ou seja, até para reduzir que antes, né, quando surgiu a internet e tal, tinha esse debate de que a gente poderia trabalhar menos, e não por preguiça ou por querer trabalhar menos simplesmente, né, mas porque é, supostamente estaria existindo, estaria surgindo, né, algo que iria facilitar a nossa interação, a nossa relação enquanto sociedade, né, a nossa dinâmica societal. Então, a gente vê isso, na verdade, como uma forma, na verdade, de potencializar a superexploração, né? Ou seja, algo que já era exploração vira superexploração. Então, o tempo hoje, ele é um debate, ele surge como um debate, ele é transformado em um debate muito urgente também, simplesmente porque a gente tem o nosso tempo instrumentalizado, então a gente não consegue parar para refletir sobre coisas que a gente acaba fazendo ainda que inconscientemente, sabe? Então, sei lá, doenças aí muito comuns hoje como depressão, ansiedade, suicídio, sei lá, doenças cardíacas, tudo isso surge muito por conta do excesso da carga de trabalho. Ou seja, na verdade, resumindo aqui, seria não só um excesso da carga de trabalho, mas uma forma de que a gente encontrou aqui no sistema capitalista de sobreviver, né? Então a gente acaba querendo produzir o tempo todo, só que a gente não para refletir porque o sistema não deixa. O sistema ele nos empurra o tempo todo com informações. Então a gente não consegue ter esse momento de ociosidade, de uma reflexão saudável, né? Então, pessoal, eu acho bem interessante como ele disse que a gente se torna escravo aqui do relógio, né? E como eu disse, obviamente a culpa não é do relógio, mas de como o sistema capitalista, os patrões, aqueles que detêm aí os meios de produção, acabam manipulando, né, nosso tempo através do relógio para que a gente siga como refém, como escravo do relógio, que no caso, como eu disse, é algo que faz parte da dinâmica aí social da sociedade capitalista. Então, não é algo, não é culpa nossa também, né, que a doutrina liberal traz sempre esse viés também de culpabilizar o indivíduo, né? Mas a gente perceber que existem forças muito maiores do que nossas próprias decisões individuais, porque você gostando ou não, você querendo ou não, a gente está inserido em uma sociedade. Então, existem forças muito mais fortes que induzem e que nos levam a determinadas decisões também, né? Isso é algo até já consolidado pela psicanálise também e algo muito debatido aí. Certo, pessoal? Então, é uma reflexão sobre o tempo. Acho que o vídeo até ficou um pouco mais longo do que eu gostaria. Mas é isso, certo? Qualquer coisa a gente aprofunda aí, como sempre. Curtam, comentem e compartilhem, que é para gerar engajamento aí, beleza? E vamos seguir e fazer a revolução, que é o que interessa, tá bom? Valeu, camaradas!